Fala aí, meus docinhos de coco. Como é que vocês estão, hein? Tudo bem? Bora lá trocar uma ideia sobre janela de transferências do Bayern de Munique. Acho que talvez a palavra que defina, e aí para vários intervenientes, eu não estou falando apenas do torcedor, que às vezes olha com o olhar mais apaixonado, mas para vários intervenientes, a palavra que define é frustração. É uma janela frustrante para o torcedor. Só abrir qualquer postagem aí do Bayern de Munique nas últimas horas e postagens de quem acompanha o Bayern de Munique. É frustrante para comentaristas e analistas na Alemanha. Eu tenho acompanhado realmente depois do fecho do mercado nessa segunda-feira uma reprovação muito grande. E mais do que isso, é frustrante internamente. E talvez isso seja importantíssimo, tá? Porque essa janela, primeiro que pode fazer suas vítimas. Né? Max Eberl pode pedir para deixar o Bayern de Munique depois das críticas e críticas e críticas internas e externas que ele tem sofrido por conta dessa janela. É o diretor esportivo. Mas há uma análise interna do Bayern que a janela é ruim. E ela é ruim por alguns fatores. Talvez escancarado ainda mais com essa negociação de última hora do Nicholas Jackson, pelos moldes do negócio. Eu não estou só falando da qualidade do jogador, que não cai nas minhas graças, mas eu estou falando dos moldes do negócio. Porque a qualidade o cara pode melhorar. Né? Pode sair de um ambiente e ir para o outro e ser muito mais feliz. Muita gente criticou a contratação do Choupo-Moting, que em algum momento foi muito importante para o Bayern de Munique, tá? Mas os moldes. Só que não é só isso, não é só o Jackson. O Bayern de Munique tem hoje um plantel muito reduzido. São 25 jogadores, contando os 3 goleiros, e 4 desses 25 estão machucados, incluindo aí jogadores importantes como Davis, Musiala, o Ito, enfim. Harry Kane, na pré-temporada, foi aos microfones e declarou: elenco muito curto, mais curto que eu já trabalhei. Mais jogadores reclamaram. O próprio Kompany queria mais opções. E o Bayern de Munique não conseguiu, de certa forma, ser competitivo o suficiente no mercado. Pelo contrário, tá? O Bayern de Munique levou dribles neste mercado de transferências. Negociações que ficaram pelo caminho, vazadas, muitas vezes de dentro para fora, e que expuseram aí a incompetência de quem estava tentando contratar ou de quem estava tentando se atravessar no negócio, e fizeram com que o Bayern de Munique valorizasse atletas dos outros e não contratasse o que precisava. Tá? Eu tenho uma lista aqui dos jogadores que chegaram e dos jogadores que saíram. É óbvio que essa lista dos jogadores que saíram tem jogadores aqui que já estavam emprestados e que depois ficaram no lugar onde foram emprestados e até foram contratados, como por exemplo o Matistel no Tottenham, né? Mas, cara, os que chegaram, tá? Luiz Dias, 70 milhões de euros. Valor que, depois de olhar o que aconteceu nessa janela de transferências, tô achando que até foi bom. Né? Muita gente fala que é caro e tal, mas pelo amor de Deus. Ele vai ser útil. Ele chega para ser titular. É uma boa contratação. Jonathan tá, boa contratação também, tá? Gosto. Acho que na bola aérea o Bayern de Munique ganha. É um jogador mais constante do que Kim Min-jae e pode fazer uma boa dupla aí com o Pamecano. Valor irrisório, veio de graça praticamente. O Bischoff, meio campista para compor plantel. Bom. E o Nicholas Jackson. Já vamos falar um pouquinho mais dessa transferência e por que eu acho ela tão absurda. 4 contra 17. 17 jogadores que saíram, dentre a molecada da base até jogadores importantíssimos da equipe titular, inclusive, né? Jogadores que entravam todo o jogo. Matistel, Coman, o Warner, o Asnu, Palinha, Sané, Dyer, Thomas Müller, dentre outros nomes. É difícil você manter um
plantel equilibrado sem ter as peças para cada posição. Até quando o Bayern de Munique vai normalizar ter o Laimer na lateral direita e o Stanisic como opção na lateral esquerda? Ah, Quesada, mas o Davis vai voltar. Ah, mas não podiam ter buscado um lateral esquerdo? Ah, mas o Rafael Guerreiro faz essa posição. Bem, ele não faz, há muito tempo. Pode chegar para um jogo de Bundesliga da 12ª rodada. Mas se no jogo de Champions precisar, tem que ir com o Stanisic. Ah, mas do outro lado tem o Sacha Boey. Esse sim deveria ter sido negociado, porque é um jogador que não tem calibre para o Bayern de Munique, né? E aí você tem ali o Laimer jogando improvisado, porque o Sacha Boey, que é jogador da posição, não consegue ganhar a posição do Laimer. Aí você já vê que alguma coisa tá errada, né? E se a gente olhar para o 11 titular do Bayern de Munique, é um time competitivo. É um time que pode chegar nas quartas de final da Liga dos Campeões ou na semifinal, voltando Davis, voltando Musiala, Luiz Dias, o Olise, o Harry Kane, não sei se vai ser Goretzka e Kimmich ou se vai ser Pavlovic e Kimmich, Jonathan Tah, junto com o Upamecano, Neuer. É um time competitivo. Mas nós estamos olhando problemas que podem acontecer e por isso que precisa de um plantel robusto. Como aconteceram, tá? Na reta final da temporada passada e na temporada anterior. Aconteceram. Então, assim, essa janela, ela é ruim por conta disso. A nível financeiro, qual era a ordem do Bayern de Munique? Secar folha salarial. Essa era a ordem do Bayern de Munique. Porque o Bayern estava fechando com prejuízo o ano pela primeira vez depois de muito tempo. E só não aconteceu isso por conta do Mundial de Clubes da premiação, mas o Bayern precisava dispensar alguns altos salários. Coman, Sané, limpar um pouco a folha para abrir espaço. A folha salarial do Bayern era responsável basicamente por 1/4 da receita que entrava, né, do time de futebol masculino. Pouco mais que isso, inclusive. Então era preciso enxugar. E por isso que tantos jogadores foram negociados, né? Mas no final das contas, você consegue fazer de uma forma mais inteligente. Você precisa tirar esses super salários, mas você precisa deixar o plantel competitivo. E o Bayern não conseguiu fazer isso. Um dado interessante também é face ao que vendeu nos últimos 5 mercados, né? Do que vendeu e do que comprou. Quanto o Bayern gastou, né? O tal do net spend desses últimos 5 anos. Em 2020, 43 milhões de euros gastou. 55 milhões de saldo em 2021, negativo, né? 24 milhões de euros negativos em 2022. 4 milhões de euros em 2023, negativo. 64 milhões de euros negativo em 2024. Nesta janela, 5 milhões de euros positivo. Isso mostra muito. Eu não estou dizendo que esses gastos aqui são altos, tá? Se a gente comparar outras equipes que gastam muito mais, a gente vai ver que isso aqui está dentro da normalidade. Mas a normalidade era afetada por esses super salários e por isso tinha essa diretriz. Vamos lá. O Max Eberl fez um trabalho muito ruim, junto com sei lá quem, Rainer, Dressen, ou até mesmo as cabeças mais pensantes lá de cima, né? Uli Hoeneß, Rummenigge, enfim. Acho que dá até para tirar um pouco o Freund dessa lista, porque o Freund está mais preocupado em captação de jovens talentos, né? Mas mesmo assim, essa equipe toda aqui, ela merece ser culpabilizada, porque parece que os caras lá de cima estavam pensando de um jeito, o Max Eberl estava pensando de outro jeito, o Dressen de outro, o outro de outro, e ninguém chegava a um entendimento. Inclusive se cortavam nas negociações, né? Como, por exemplo, foi o caso do Wirtz. O Bayern de Munique não conseguiu trazer o Wirtz, mesmo oferecendo a ele mundos e fundos. Mesmo o Uli Hoeneß tendo um relacionamento excelente com os pais do Wirtz. Perdeu para o Liverpool. E aí a negociação, que para mim escancara ainda mais a incapacidade do Bayern de Munique de fazer as coisas
pouco mais de uma forma sorrateira, um pouco mais esperta, é a do pirulão lá, de 1,98 m, o Valtemade. O Valtemade foi uma novela para contratar um jogador. Isso valorizou o jogador, o Stuttgart deve estar com um sorriso de orelha a orelha, que foi contratado pelo valor que foi pelo Newcastle. Assim, então, esse talvez fosse o substituto ideal para o Harry Kane, né? E aí, dentro de um desespero final da reta final do mercado, acho que o Company estava ligando toda hora para o Weber, falando, meu Deus, contrata. Eles foram no Jackson. E o Chelsea, nada bobo, muito esperto, muito malandro, falou, estão desesperados, vamos esticar a corda. E esticaram. E ainda tentaram o Lookman, né, como uma solução. E esse seria muito melhor do que o Jackson, até porque poderia fazer várias outras funções no ataque, né? E nesse esticar da corda gerou para mim, a maior aberração de negócio do mercado. E eu volto a dizer, não é pelo jogador. O jogador tá mal lá no Chelsea, pode chegar aqui, pode se recuperar e tal. Vai ser reserva, não é pelo Jackson, mas pelo modelo de negócio, né? A torcida não queria, era um jogador que foi super valorizado, não conseguiu a titularidade do Chelsea, perdeu a vaga de titular, mesmo antes da chegada do João Pedro. E o Chelsea conseguiu empurrar goela abaixo do Bayern de Munique, um empréstimo no valor de 15 milhões de euros pelo empréstimo, mais salários pagos na totalidade pelo Bayern, mais uma obrigação, não uma opção, obrigação de compra, e aí a gente tem que entender qual vai ser a determinante, se vai ser número de jogos, o Bayern vai ter o controle, né? Se vai querer colocar o Jackson a ponto de comprá-lo depois. Mas se o Harry Kane se machuca, vai ter que colocar, independentemente se não queria ou queria, que é a solução do plantel. Uma obrigação de compra na casa aí dos 65 milhões de euros, não é isso? Totalizando 80 milhões de euros pelo Jackson. E aí é revoltante olhando já para a janela futura, porque o Bayern já sai com 80 milhões a menos na próxima janela, se bater essa obrigação de compra, essa cláusula. E o Bayern é um time que não pode ficar gastando 80 milhões de euros em todo jogador. Tem que atirar o tiro certo, como foi o Luiz Dias, por exemplo. Ou como foi o Olise, que pagou até menos que isso, né? Enfim. Mas toda essa pataquada, esse desastre de gestão, levou ao Bayern ter a necessidade de contratar um jogador no último dia da janela com esses moldes de negócio. E merece críticas. Situação de momento. Max Eberl muito provavelmente num futuro próximo vai deixar o Bayern de Munique. Eu não vejo mais clima para ele continuar. É uma das piores janelas da história do clube. E outro diretor esportivo deve chegar, né? E o Bayern de Munique vai ter que se virar com o que tem. Para a primeira metade, vamos ser prático aqui, para a primeira metade da temporada, eu acho que tá ok. Mesmo a Liga dos Campeões tendo algumas partidas muito traiçoeiras, eu acho que para a primeira metade, onde na teoria você tem um número menor de lesão, você pode esperar outros jogadores voltarem do departamento médico, como Musiala, como Davis, eu acho que o Bayern consegue ser competitivo, já está sendo competitivo, apesar dos seus defeitos e tal. Ninguém começou voando a temporada também. O Barcelona não começou, o Liverpool não começou, o Arsenal não começou, o City muito menos, o Real Madrid começa vencendo, mas ainda não se entende muito bem. Então, essa é a boa notícia, né? Agora, depois, na janela do meio do ano, talvez o Bayern de Munique vai ter que corrigir rota consoante ao que for acontecendo, as lesões que forem acontecendo durante a temporada.
Veremos, cara. Mas, pra mim, é uma janela de transferências nota 4 do Bayern de Munique. E 4 porque eu gosto do gosto do Luiz Dias e acho que o Bischoff pode ser um jogador importante no contexto do Bayern. E o Jackson, enfim, agora que veio, pelo menos vai poder render o Harry Kane. Agora, de resto, o que vocês acharam, hein? Comentários, likezito e se inscrevam no canal.